Queridos, a paz do Senhor Jesus. Quero convidar meus amados irmãos e amigos, para nós, assim, fazer leitura da palavra do Senhor, que fica em Isaías, capítulo 55. Vamos ler aqui a partir do versículo 6, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, queridos: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Amém, queridos? Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Louvado e engrandecido seja Deus. Porque o Senhor diz assim, queridos: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam mais, regam a terra e fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que lhe apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor o nome por nome. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Amém, queridos? Louvado e engrandecido seja Deus. Queridos, nós estamos diante de um texto da palavra de Deus muito rico, Aqui um texto das profecias do profeta Isaías, o profeta messiânico. Nós sabemos que muito vasto, não vamos falar tudo, porque é muito rico e precisaria de muito tempo e espaço no meu celular. Amém? Mas eu quero falar que eu quero trazer em foco, só o versículo 6, do capítulo 55, que diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Amém, queridos? Louvado e engrandecido seja Deus. Porque é isso que o Senhor espera de nós. É isso que o Senhor está usando, levantou esse profeta abençoado nesse período, um período em que o povo estava andando por caminhos tortuosos, tinham se desviado da presença do Senhor, apostatado da fé, muitos apostataram da fé, outros estavam muito fracos, debilitados espiritualmente, já quase parando na sua caminhada de fé e vivendo em uma situação muito difícil, porque tinha se multiplicado o pecado no meio deles, E nós vamos ver aqui, e o Senhor trouxe essa palavra, e como nós lemos aí o restante do texto, o Senhor está aqui, sempre quando o Senhor chama, Ele faz promessa, querido. E o povo aqui, ele estava falando com o povo de Israel, e o povo de Israel, eles tinham a promessa, eles são os filhos da promessa,
Então, os filhos de Abraão, né? Assim como nós também nos fizemos, né? Filho de Abraão, né? Pela fé, né? Nós nos tornamos filhos de Abraão. E eles aqui, eles são a família biológica de Abraão, certo? Então, o Senhor, que é a família de Jesus, né? E aqui, no tempo do profeta Isaías, Jesus ainda não tinha nascido na terra, mas ele já era do céu. Ele é essa própria palavra, a palavra de Deus. Desde o princípio que ele estava com Deus, né? É o verbo, né? né? Glória a Jesus, louvado e engrandecido seja Deus. Então, queridos, se a gente for entrar por esse lado aí, nós vamos se empolgar e vamos puxar de lado de novo. Mas nós vamos ficar aqui com a busca, né? A busca é inconstante, porque o Senhor sabe que o ser humano é fraco. E ele sempre soube disso. Mas ele sempre, o Senhor cuidou do ser humano. Né? Desde quando ele colocou na terra, ele cuidou, ele não desprezou, não abandonou, né? Todo tempo ele tem a sua estratégia de cuidar do ser humano. Então aqui ele já estava usando os profetas, né? Já anunciando o reino messiânico, que é o reino de Jesus Cristo, o reino de Deus, né? Pela pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então ele está convidando o povo, alertando, chamando, né? E profetizando, falando, explicando, mostrando para nós, né? O nosso pensamento não é como o pensamento de Deus, querido, né? E chamando para converter, deixa o ímpio o seu caminho, está mandando o homem, deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele e torne para o nosso Deus, porque ele é grandioso grandioso ele é, né, em perdoar. Então, querido, está chamando todo tipo de pessoas que perversas de coração, que maquinam mal, que tem, né, aquela, né, ímpio, que comete impiedade, arbitrariedade, todo tipo de pecado, né, maligno e perverso. Todo pecado é maligno, é perverso. Todo pecado é pecado porque ele destrói a vida das pessoas, e a palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. Então, querido, o Senhor não tem prazer de ver o homem mergulhado no pecado, e era isso que estava acontecendo aqui, nesse período, e ele levantou o profeta para chamar a atenção do povo. E o profeta veio com essas palavras maravilhosas, né, ao povo, né? Nós vemos que no começo desse texto ele convida o povo: vinde, ó vós todos, o que tem de sede, porque aqui fala no tema, diz que dessa mensagem, desse texto diz assim: todo o povo é convidado a procurar a salvação. Então ele já está anunciando a salvação, ele está anunciando o reino, né, dos céus. E ele diz: ó, vinde todos os que têm de sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Alamassu, decanta, alamanai. Porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu o dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conhece, e a uma nação que nunca te conheceu. Você chamará uma nação que não te conhece, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Aí é onde diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Aqui ele está falando da pessoa bendita do nosso Senhor,
e Salvador Jesus Cristo, querido, que serve para nós também, né? O Senhor faz conosco o tanto que nós acreditamos. Se nós acreditamos, né? O que nós acreditamos que o Senhor faz, pode fazer por nós, Ele faz. Porque Ele trabalha, né? Na medida da nossa fé, querido. E como Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre, Ele faz muito além do que pedimos ou pensamos. Amém, queridos? Louvado e engrandecido seja Deus. Então, essa palavra é muito maravilhosa. Chama o povo estava vivendo uma vida de degradação espiritual, eles estavam em apostasia, né? Eles tinham abandonado, eles tinham esquecido as promessas, eles tinham, deixado de desejar o leite, né? O pão. E eles estavam gastando o seu dinheiro naquilo que não era pão, querido, né? Era bebida, com certeza, né, querido? Eles gastavam, ganhavam seu salário, com tudo que produzia, eles gastavam com aquilo que não era pão. E eles gastavam mais, querido. O nosso tempo, né, precioso vale mais do que dinheiro, porque é com ele que nós ganhamos o dinheiro, não é verdade? Então, muitas das vezes você deixava, até hoje tem gente que deixa de ir para a igreja para ir para uma balada, né? E aquelas pessoas que não conhecem a Jesus, né? Amém, louvado seja Deus, mas eles estão sendo chamados, todos os povos estão sendo chamados para a salvação. A palavra de Deus está aí, os profetas do Senhor as profetizam, homens e mulheres de Deus, jovens, crianças, você vê pregando, anciões pregando, chamando a atenção do povo para a salvação, para aceitar Jesus, para servir a Deus. E vai passando as maravilhas do Senhor, porque é bom e porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. E nós vemos que, como não era a nossa vida antes, queridos, como não era, se nós fazermos uma avaliação, nós que já somos salvos, que já estamos pregando esse evangelho, antes não era assim, querido, nós éramos pessoas também cheias de pecado, cheias de costumes, práticas, né? Assim que abominavam os olhos do Senhor, porque todo pecado, querido, é abominável os olhos do Senhor, não é verdade? E aí o que? Tudo a gente fazia, gastava, que nem eles gastam até hoje, e tem uns que mesmo gastando com as orgias, com tudo que não é pão, que é pecado, que destrói, que arruina a vida deles também, mas eles gastam também com as coisas boas também, tem uns que gastam com as coisas boas também, mas é aquele negócio, se você não tem Deus, você não tem nada, querido. Então, você continua sendo assim como uma folha seca que vai onde o vento leva, você não tem futuro, não tem assim a alma, para a sua alma, né? Nós que estamos em Cristo, nós já temos assim aquela esperança, né? A certeza, temos a esperança, temos a certeza, temos a convicção, a esperança que o nosso Jesus vai voltar, vai levar nós para um lugar seguro, onde não vai haver morte, nem choro, né? Nem enfermidade, não vai haver nada do que nós passamos aqui. Então nós temos a promessa de uma vida futura, né? Muito, muito mesmo, nem se compara, não é melhor, é diferente, não. E ele mesmo diz, né, aqui na sua palavra, ele está dizendo que o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer, querido. Porque nós sabemos que por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? O produto do vosso trabalho, está dizendo o produto do vosso trabalho, é o dinheiro, é fazer investimento naquilo que não pode satisfazer nós. O que é que não pode satisfazer? A bebida, as drogas, né? A promiscuidade, todo tipo de pecado, é a jogatina, a orgia, né? Satisfaz por aquele momento e uma satisfação passageira e que muitas das vezes traz dor, traz até a morte, como é um adultério, uma coisa, tantas coisas que bebida, você vê uma pessoa bebe, sai no seu carro, na sua moto, que tudo é onde fez o investimento, ele perde a vida porque ele perdeu o controle, perdeu o domínio, né, do seu próprio corpo, né, da sua própria mente. Ele desequilibrou porque aquilo, aonde ele investiu o dinheiro dele, né, ele investiu num caminho de morte, né?
E aí, queridos, se ele... Olha, ouve-me atentamente e comei o que é bom. O que é bom? A palavra de Deus. E a vossa alma se deleite com a gordura. O que é a gordura? A gordura, querido, gordura fala de óleo, um óleo, gordura, azeite, fala de unção, de graça de Deus nas nossas vidas. Quem tem isso é muito feliz, querido. Você é cheio de tudo, você está satisfeito com tudo, porque ele diz que não pode satisfazer as coisas que não pode satisfazer, né? Que nós temos gastado. Quem ainda gasta, eu e você que já recebe de Deus, que não gasta mais, louvado seja Deus, nós estamos gastando o quê? Nós gastamos nosso tempo, que na oração, na leitura da palavra, no louvor, né? Naquilo que edifica a nossa alma, né? A nossa vida, que nos deixa mais, né? Equilibrado, mais satisfeito, mais alegre, mais feliz, mais preparado para uma vida de deleite na presença do Senhor, querido. Para a nossa família, né? Para nós ter uma estabilidade familiar, social, né? E assim, profissional, né? É muito mais tranquilo, querido, uma pessoa que segue a Deus, o servo de Deus, quando chega em qualquer lugar e que as pessoas veem mesmo, principalmente quando ele já alcançou um nível espiritual elevado, e as pessoas veem nele, e mesmo que não tenha alcançado, só o fato dele ser servo de Deus, as pessoas já perguntam logo assim, você é crente, né? Aí a gente diz, sim. Aí ele diz, é porque eu senti assim uma coisa tão maravilhosa, eu senti uma paz, eu senti uma alegria, eu senti um gozo, eu senti uma esperança, eu vi em você assim uma paz, eu vi em você assim algum brilho, né? Então, querido, só quem dá isso é Deus. E essas coisas não são passageiras e também não são compradas com dinheiro, querido. É só com a nossa vontade, o desejo, né, de buscar o Senhor. Por isso que ele diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocar Ele enquanto Ele está perto. Querido, porque quando nós buscamos ao Senhor, nós somos renovados, nós somos restaurados, né? Nós somos saciados. Nós saímos da presença do Senhor satisfeito, restaurado, restituído, abençoado. Nós saímos com a graça, com a felicidade verdadeira. Nós saímos assim de uma forma tranquila, suave, né? Pronto para enfrentar qualquer situação difícil para nós, por mais estarrecedora que ela seja, a gente não vê nada naquilo. Você encara com tanta, né? Assim, com tanto equilíbrio e com tanta segurança, né? Que as pessoas ficam abismadas, pasmo, né? Dizer, só podia ser meu servo de Deus, porque Deus é poderoso para dar, né, esse autocontrole, autodomínio próprio, né? Ele dá o domínio próprio, né? Ele controla as nossas ações, as nossas atitudes, e nós assim, né, conseguimos, né, manter o equilíbrio diante de qualquer situação difícil. Então é isso que ele está mandando, que ele está convidando. E isso, né, acompanhado com a coroa da salvação, isso só vem com a salvação, querido. Muitas pessoas vêm buscar o Senhor pela uma cura, pelo milagre, e aí ele recebe, porque ele tem fé, porque ele quer receber, ele investe, recebe, e ele sai com aquele prêmio, aquela bênção. Mas e aí ele não sai com o abençoador, ele não leva o abençoador, que é o que proporciona, né? É o dono, né? Dessa bênção aí, dessa empresa grande que dispersa todas essas bênçãos, né? Ele é essa pessoa, né, que transfere para nós, ele transfere para nós, ele passa. Ele disse que quando aquela mulher tocou nele, né, aquela mulher que rastejava, né, depois de 12 anos, tinha investido tudo, querido, na medicina, na ciência, nos conhecimentos, nas coisas daqui da terra, na sua saúde, ela tinha feito tudo e não tinha adiantado de nada, né? E ela vivia, ela teve
que ser separada da sua família. Aquela mulher, segundo os historiadores, né, ela tinha família, ela tinha marido, ela tinha filhos, ela era uma mulher rica, né, e a gente sabe que a palavra diz que ela era uma mulher rica, gastou tudo que tinha e vivia largada fora da sociedade e sem esperança, porque os médicos não davam esperança, ninguém dava esperança, o caso dela era sem jeito. Mas no dia que ela buscou o Senhor, ela ouviu falar de Jesus, Lama Surianda e Canta Lamanai, que Jesus passava, né, pelaquele caminho. Ela foi de encontro, querido. Isso é buscar o Senhor enquanto se pode achar e invocar enquanto Ele está perto. Ele estava por perto, ela soube, ela ouviu falar, que Ele estava por perto. E ela fez o quê? Ela buscar é correr atrás, é ir atrás, né? É ir de encontro, querida. Ah, pastora Rubinete, como é que eu vou saber onde é que ele está? Ele está na palavra, ele está na igreja, na vida das pessoas. Para quem não tem, querido, procura um homem ou uma mulher de Deus, né, que você sabe que verdadeiramente é um servo do Senhor. E busca nele dá o teu primeiro passo e diz, eu quero buscar o Senhor, me ajuda. Ele vai te levar numa igreja, com certeza, onde você vai ter um encontro, né, com Cristo, com o corpo de Cristo, que é a igreja, e lá você já vai se sentir mais leve, porque lá as pessoas já vão lhe abraçar, já vão lhe chamar de irmão. A partir do momento que você entrega a sua vida para o Senhor, pronto, você já tem uma família que você não tinha, que você não podia contar ali. Todos os seus problemas você já tem com quem desabafar, com quem contar. Você vai ter um pai e uma mãe, que é o pastor, a pastora da igreja, para lhe ajudar, para lhe aconselhar, para lhe orientar. E se o caso, né, a orientação vem de Deus, o conselho vem de Deus, né, através do homem, da mulher de Deus, daquela liderança que o Senhor coloca sobre você, né, aquela pessoa que é filho de Deus também, que Deus coloca no teu caminho, que vai, né, te ajudar, né, ajudar a dar os teus primeiros passos. Então o Senhor está chamando para isso, querido, está chamando um pouco, né, para que essas coisas venham a acontecer na vida deles, né. Então ele diz, como aqui nós vivemos aqui, em Atos, né? Deixa eu ver se está aqui essa referência, querido. Porque ele diz, arrependei-vos e convertei, né? Para que, né? Chegar um tempo de refrigério, né? Para que nós vamos encontrar essa referência, porque agora eu lembrei dela aqui. Ela está aqui em Atos, porque é assim, querido. Arrependei-vos e converteis, né? Para que sejais apagados vossos pecados, né? Esse é aqui, né? Porque, queridos, e chegue o tempo de refrigério para a nossa alma. Tem essa daí em outra pregação minha, essa referência, que eu nem quero trazer ela aqui, porque já tem lá e elas estão tudo aí no YouTube. Então, mas eu me lembrei dela aqui, né? Então, querido, da busca, arrepender, porque para buscar o Senhor, que nós vamos já chegar lá, né? Vamos aqui, então aqui nós estamos em Isaías, onde ele diz, aí ele diz que o vosso pensamento não são o pensamento de Deus, o nosso pensamento não é como o pensamento de Deus. Olha a diferença da altura do céu para a terra, né? A comparação, assim como o céu está mais alto do que a terra, essa distância, a mesma forma está o pensamento de Deus, diferente do nosso, a altura do nosso, assim, a distância que está, querido, o dele é mais alto, os pensamentos, né? Ele disse aqui na sua palavra que os pensamentos dele, porque os meus pensamentos e não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, olha aí a comparação, querido. Quem é que vai se comparar com Deus, com as coisas de Deus? São mais altos. Assim como são
o céu e a terra, assim como são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, assim como a terra, assim como o céu é mais alto do que a terra, viu, querido? E os pensamentos não é diferente, é da mesma forma. E também ele diz assim, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dá a semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu enviei. Viu? Quem é que tem uma palavra dessa? Querido, nós recebemos muita palavra boa, palavra ruim, muitas promessas verdadeiras, promessas falsas. Recebemos muita coisa, querida. Agora, para se comparar com as coisas de Deus, o Senhor diz que é aquela que Ele libera, querida, aquela palavra que Ele libera, que sai da boca dEle, ela não volta para Ele vazia, sem antes fazer o que, né, o ofício para que ela saiu da boca dEle, porque Deus não perde tempo, querido. Deus não perde tempo, Deus não trabalha em vão. Ele diz que nada que nós fazemos para Ele é vão, né? É por isso, está nessa palavra isso aqui. Então Ele diz que, por isso, né, porque com alegria saireis e em paz, né, sereis guiados, e os montes e os outeiros, nós saímos com alegria e sairemos em paz e seremos guiados, e os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, que é a nossa face, e assim todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta, e isso será para o Senhor, por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Olha aí, querida, a grandeza de Deus, as maravilhas do Senhor. É por isso que nós não devemos parar de fazer a obra de Deus, não devemos parar de dar o recado do Senhor, quando Ele manda, quando Ele coloca, né? Quando Ele nos direciona para falar do seu amor, para entregar a mensagem da cruz, para ir até onde Ele enviou, porque tem alguém esperando que já está preparado para receber aquilo que eu e você vamos levar para o coração dele. E vem de Deus para o nosso coração e do nosso para o coração dele, porque ali, do coração de Deus para o dele, né? Mas nós somos o instrumento, nós somos o vaso, nós somos o canal, né? Assim como nós instalamos aqui a energia aqui na nossa casa e de lá clareia toda a casa, ilumina, nós instalamos aqui a encanação da água e de lá a água chega até aqui, né? Então tem todos esses instrumentos, tem todo o material para chegar até aqui. Assim somos nós na mão do Senhor, querido, né? Assim somos nós somos o cano, Ele é a água que vai saciar a sede da humanidade, mas Ele quer usar o cano que é eu e você, né? Para chegar até lá, na casa desta pessoa que está vivendo, né, em sequidão, né? E naquela aonde não tem a energia, não tem a claridade. Ele diz que Ele é a luz, querida. Às vezes está tudo cheio de lâmpada para todo lado, dar mais forte dentro dessa casa, mas precisa da luz que é Jesus. E essa luz, ela vai através de mim, de você, né? É nós que vamos levar, assim como tem os eletricistas que trabalham aí, fazendo, montando, ligando, né, desligando, mas nós só vamos ligar, nós vamos levar, né, nós vamos entrar, nós vamos levar, nós vamos deixar essa luz brilhando, clareando a vida daqueles que estão vivendo em trevas. Alamansu, decanta, lamanai. Queridos, então, e aí o que eu vejo, que Deus deixa essa palavra para nós tão maravilhosa, tão bem, né, esclarecida, muito linda. E aí eu me vejo, aí Ele vai dizer por que Ele está dizendo isso, porque aqui Ele já foi levantado, o profeta, para fazer isso, para dizer isso para o povo. E aí nós vamos ver aqui em Deuteronômio, queridos, aqui